Então, uma boa tarde, boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Ângela pelo convite que nos foi feito, agradecer por essa oportunidade aqui estarmos e mencionar que meu coração está repleto de alegria por estarmos vivendo um momento como esse, no sopé de uma montanha tão bela como essa, lembrando-nos da grandeza da criação de nosso Pai e vivendo aqui esse clima da mais pura fraternidade, da mais pura simplicidade, que nos lembra como o cristianismo, como o Evangelho começou a sua epopeia entre nós. Aqui estamos somente eu e o Fábio, de homens, a imensa maioria mulheres, o que me faz recordar de como o cristianismo começou o seu caminho na Europa. Porque na primeira vez em que Paulo adentra a Europa, trazendo a mensagem da Boa Nova, foi ele recebido apenas por mulheres. Lídia, em Filipos, e as que ali estavam com ele, bebiam das palavras do apóstolo, e foram elas que tiveram a coragem de abrir os seus corações e Lídia a sua casa. Com todas as lutas e perseguições que dali adviriam, foi ela e as suas companheiras que tiveram a coragem de acolher o apóstolo, de dar-lhe guarida e de abrir os seus corações e ofertar as suas mãos para a tarefa da Boa Nova, que há muitos séculos atrás fincava as suas primeiras raízes nestas terras. Pela sementeira do apóstolo, que encontrou o terreno fértil daqueles corações femininos, sensíveis, corajosos, como aqui os temos hoje também no Evangelho Redivivo, enfrentando imensas lutas, desafios, sacrifícios, mas com esse vigor, com essa esperança que um dia morou no coração de Lídia, aquela comerciante de púrpuras da época, que foi uma colaboradora tão dedicada do apóstolo Paulo e do Evangelho naquelas terras. Então, de certo modo, me sinto aqui inundado dessa alegria de poder viver um momento como esse, que nos remete àquele tempo, àqueles acontecimentos, né, guardadas as devidas proporções, naturalmente a nossa pequeneza aqui, sem qualquer comparação com Paulo, mas de podermos viver isso, para que, já que o tema é ligação mental, para que a gente possa se ligar mentalmente a esses corações, que não nos desamparam, não nos desampararam e seguem atuando vivamente para que a mensagem de Jesus, rediviva no Espiritismo, possa cumprir a sua função de transformar e sublimar os corações. Me recordo que quando Chico psicografava o livro Paulo e Estevão, em Pedro Leopoldo, durante o processo, que foi, imaginemos, todo ele envolto e amparado pela espiritualidade mais sublime, tendo Emmanuel como intermediário no mundo espiritual e o Chico intermediário na Terra. Emmanuel, em verdade, atuou como uma espécie de médium do lado de lá, das esferas mais elevadas, e o Chico, médium do lado de cá. E Nélio Lúcio traz algumas mensagens recebidas ali no culto da família Joviano, na Fazenda Modelo, falando um pouco dos bastidores da obra, da biografia, dos esforços de Emmanuel. E certa feita ele comparece à reunião, ao culto, imensamente feliz, dizendo que havia participado e visto no mundo espiritual, não de muito perto, mas que mesmo à distância, pôde ver a grandeza, pois ele havia participado de um seminário, ali nas imediações espirituais de Pedro Leopoldo, um seminário sobre as cartas de Paulo, cujo orador era o próprio apóstolo Paulo, que acompanhava de perto a escrita da obra. E ele então, nesta mensagem, conclui: agora sei e sinto mais do que nunca de que esses grandes vultos
de outrora seguem tão ativos como naqueles tempos, atuando na causa da divulgação da Boa Nova, junto aos tarefeiros do Consolador e a todos que sinceramente se dedicam aos princípios do Cristo, do Evangelho, naturalmente independentemente das feições religiosas ou dos rótulos exteriores. Mas o Espiritismo, com essa tarefa de resgate do Evangelho, conta com o aporte, com a inspiração desses mesmos corações, que foram os grandes personagens da mais bela epopeia, história e acontecimentos que a humanidade já viu. O mais belo poema, a mais bela canção que já foi entoada na história da humanidade, aqueles que dela participaram seguem conosco. E é preciso que, enquanto tarefeiros, embora pequeninos de Jesus, mas tarefeiros, nos liguemos mentalmente e, sobretudo, pelo coração a eles, para que consigamos traduzir dentro de nossas possibilidades e no máximo de nossos esforços a luz que nos alcança, que parte do coração de Jesus, que é intermediada por muitos corações e muitas mentes até chegar em nós, pedindo um caminho aberto para chegar aos demais. Como numa grande cascata, num grande rio, a brotar do coração do Cristo, mas que pede portas com portas abertas nos corações para seguir levando por onde passa esse rio da vida, fecundidade, esperança, abundância e fé. Porque assim como quando do alto olhamos e vemos aquele caminho verde, sabemos que temos ali um rio, assim deve ser a trajetória do discípulo de Jesus, marcada por onde ele passou, pela fecundidade ao seu redor, pela vida que cresce, floresce e frutifica. A vida conectada ao coração de Jesus é assim como um rio abundante por onde passa, convertendo desertos de medo, de pessimismo, de materialismo, de desesperança, em édens, em jardins, de cor, de perfume, de beleza, de sabor, com Cristo. Então essa é a nossa proposta de aqui refletirmos, e por isso pedimos que o alto nos possa inspirar para que cada um dos que aqui estamos, encarnados, mas também dos que aqui estamos, desencarnados, possamos sair daqui um pouco mais ligados a Ele. Porque esse é, em verdade, o nosso esforço no estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. O próprio Ney Lúcio, que aqui mencionamos, tem uma frase que gosto bastante, que acho que, de certo modo, sintetiza o propósito, por exemplo, do NEP, nosso grupo, de todos os grupos que se propõem ao estudo do Evangelho. Diz ele que o hábito de estudar o Evangelho, meditando as suas lições, é um processo de imantação da nossa mente às esferas superiores. Imantar, como um imã. Criar uma tal atração, uma tal conexão entre a nossa mente e as esferas superiores, de modo que as intuições e inspirações que de lá partem possam encontrar em nós os braços dispostos à ação. Porque Paulo tem uma imagem muito bela em suas epístolas sobre o que é a tarefa do cristão ou dos cristãos. Lá no seu contexto ele usava a expressão igreja, eclesia, no grego, que significa assembleia, comunidade. Não instituição propriamente, mas a comunidade dos seguidores de Jesus. E ele dizia nas suas cartas, primeira epístola aos Coríntios, por exemplo, que a igreja é o corpo do Cristo. Ou seja, Jesus é a cabeça de onde provém a inspiração, as ideias, os desígnios, os convites. Nós, cada um de nós e todos nós reunidos somos o corpo por meio do qual ele atua no mundo. Ou seja, cada cristão é convidado a ser no mundo as mãos de Jesus, os braços de Jesus, os pés de Jesus, os olhos de Jesus, a boca de Jesus. Porque para agir no mundo ele precisa dos que aqui estamos encarnados. Claro que tem as suas falanges, as suas hostes espirituais, mas para agir na matéria é preciso
sobretudo os que estão na matéria, e daqueles que sintonizam então com a cabeça, isto é, com a fonte, e que aqui se colocam a serviço. Então esse é o nosso propósito, em estudando o Evangelho, aprimorar, aperfeiçoar essa ligação mental, para que ela não seja assim tão oscilante, tão hesitante, como às vezes acontece na internet aqui no mundo, né? A depender, o sinal é fraco, a depender do local, da circunstância, não funciona muito bem, oscila. Mas em relação à nossa conexão com Cristo e com Deus, é preciso avancemos para muito além do 4G, do 5G, é preciso que estabeleçamos uma tal conectividade que nos permita ser, ou que nos capacitemos para ser, instrumentos com os quais Ele possa contar. Como mencionávamos no encontro lá em Mochá, é preciso venhamos a ofertar a Jesus essa disponibilidade, essa prontidão de serviço. Porque a ação no Evangelho, ou com o Evangelho, ela não se resume à casa espírita ou às atividades espíritas. A gente precisa entender que a tarefa do Evangelho, ela se estende a toda a nossa vida. Quando no lar há uma contenda e sou convidado a pacificar, isso é Evangelho aplicado. Quando no trânsito há ali um desentendimento e eu sou aquele que pacifica, que harmoniza, que compreende, isso é Evangelho. Quando no meu trabalho há ali uma dificuldade, uma incompreensão, uma maledicência, e eu sou aquele que não permite que o mal siga adiante, que muda o rumo ou o teor das conversas, que destaca algo bom daquela pessoa sobre a qual se tem falado mal, isto é Evangelho. Jesus pede de nós, portanto, essa prontidão. Como mencionamos lá, aquela fala de Ananias, eis-me aqui, Senhor. Mas só conseguem ofertar essa prontidão, só conseguem, inclusive, perceber o chamado e o convite ao serviço em cada circunstância os que estão devidamente sintonizados com o Mestre para captar a intuição que dele vem e que nos chega por meio dos seus inúmeros mensageiros, os nossos benfeitores espirituais, os benfeitores da casa, enfim, de onde estivermos atuando. E isso é muito importante de entendermos, especialmente no contexto em que hoje vivemos. Porque hoje essas metáforas, essas comparações da conectividade fazem muito mais sentido, talvez, do que aos tempos de Jesus. E que isso ainda sequer passava pela imaginação dos que aqui estávamos ou dos que lá estavam encarnados. Se falássemos ao tempo de Jesus que haveria um dia na Terra em que seria possível conversar com alguém que estivesse do outro lado do planeta, instantaneamente, ao vivo e a cores, seríamos taxados ou de magos ou de loucos. Até mais recentemente, aos tempos de Kardec, em que determinadas conquistas, invenções já avançavam, a época de Kardec, a telegrafia, que já era algo maravilhoso, a possibilidade ali, daquela maneira ainda muito incipiente, mas que já permitia a comunicação à distância. Se falássemos que seria possível transmitir imagem e som de alguém que estivesse em Paris conversando com alguém na China ou no Japão, certamente esse alguém seria tomado ou por um visionário deslumbrado ou por alguém que não estava muito bem de imaginação. E, no entanto, passados 200 anos, eis que o mundo modificou-se sensivelmente, impressionantemente, quando mais se voltarmos ainda mais no tempo, aos tempos de Jesus. Mas o Mestre, como já vislumbrava tudo isso, tratou desses elementos num âmbito ainda mais profundo, porque aqui falamos de conectividade, de ondas que os nossos sensores conseguem captar, os nossos instrumentos, mas existem ondas, existem processos de comunicação que a ciência material, os instrumentos materiais ainda não alcançam, mas que estão na base da vida, que influenciam as nossas vidas muito mais do que nós imaginamos ou possamos conceber. Vivemos, e esse é um conceito-chave no Espiritismo, imersos em um fluido universal. Como diz André Luiz de maneira muito bela, no primeiro capítulo do seu livro Evolução em Dois Mundos,
Nós todos, seres e coisas, planetas, estrelas, tudo que há na criação, como peixes no oceano, imersos no fluido cósmico universal, que é o veículo de movimentação, é o veículo de propagação dos pensamentos, que são essas ondas fundamentais e definidoras da vida de todos nós, do intercâmbio entre todos nós, encarnados para com encarnados, encarnados para com desencarnados e vice-versa, desencarnados entre desencarnados. Aqui mesmo, agora onde estamos, estamos envoltos, imersos em ondas de toda a natureza, porque cada onda de pensamento refletirá a natureza da fonte emissora, a natureza dos sentimentos, da vida interior do espírito que emitiu. Dirá Emmanuel, nosso cérebro ativo é uma fonte receptora e emissora, está incessantemente interagindo, tanto emitindo quanto recebendo essas ondas, as captando e as projetando. Ondas mais largas, né, de mais alta frequência, melhor dizendo, de mais longa frequência, ondas de frequência mais curta, a depender da evolução do espírito, a depender da natureza dos seus sentimentos, mas ondas que nos alcançam. Se aqui pudéssemos, para além dos nossos sentidos físicos, perceber isso, captar, veríamos envoltos. A emanação aqui dos benfeitores espirituais que nos inspiram, o benfeitor de cada um de nós, os benfeitores da casa, mas também as ondas, às vezes perturbadoras, dos espíritos que aqui são trazidos para serem atendidos, para serem amparados. Tudo isso aqui está, assim como as ondas que trocamos aqui entre nós. Estamos todos imersos nisso. A questão é como interagirmos com tudo isso de maneira profícua. Como não nos deixarmos envolver por ondas que não são as melhores e que talvez venham a nos levar, a nos arrastar para rumos, para as direções que não são as mais propícias para o nosso compromisso evolutivo, para a proposta que estabelecemos nesta reencarnação. Porque não somente isso, as ondas, mas esse convite a nos ligarmos a esse ou aquele assunto, a este ou aquele caminho, chega-nos também de outras tantas formas. Nesse nosso mundo de conectividade, em que a informação flui tão facilmente, né? A troca de informações, o volume de informações que nos acessa hoje é algo absolutamente impressionante, mas nem todas elas edificantes, nem todas elas aquelas que agregam e que elevam o espírito. Muitas delas convidando-nos a descer ou convidando-nos à estagnação, a abraçar novamente ilusões. É preciso, portanto, saber filtrar. A que me conectar? A que dar espaço em minha casa mental? Que tomadas mentais aceitar, buscar e quais evitar? De quais me precaver? Porque, senão, se vamos vivendo desatentamente, sem esse cuidado de tomarmos consciência de que espíritos somos e que estamos a todo tempo nos influenciando uns aos outros, se vivermos sem essa consciência e sem essa vigilância, daqui a pouco estamos abraçando ideias que nos chegam, sejam de desencarnados ou encarnados, mas ideias que em nada nos agregam, pelo contrário, nos desviam de projetos e propostas de melhoria. Daqui a pouco estamos a segui-las sem saber porquê, sem saber para onde estamos indo, sem saber o que de fato nos move. O que me faz lembrar uma mensagem de Emmanuel muito interessante, no livro Seara dos Médiuns, capítulo 38, intitulado Faixas, em que ele começa dizendo que comunicação espiritual não é atributo somente de médiuns, porque é uma definição de médiuns mais estricto senso, digamos, que Kardec traz em O Livro dos Médiuns, aqueles que têm uma faculdade ostensiva, mas há uma visão mais ampla, que Kardec também traz em O Livro dos Médiuns. Todos que sentem a influência dos espíritos num grau qualquer são, por isso mesmo, médiuns. E como todos somos espíritos sujeitos à influência dos pensamentos, de encarnados ou não, todos, num certo sentido, estamos nos comunicando espiritualmente. Por isso, Emmanuel começa a mensagem nesse teor. Mas em determinado momento dela, ele dirá: toda criatura
que não traçou ainda para si mesmo um projeto, um caminho de sublimação moral, assemelha-se a um viajor no mar, entregue ao sabor das ondas. Ou seja, toda criatura que ainda não tomou consciência dessa realidade, desse montante de influências, que ainda não estabeleceu para si um mote, um projeto, um objetivo de melhoramento, de sublimação moral, pela renovação dos sentimentos à luz do Evangelho, assemelha-se a um viajor entregue ao sabor das ondas. Então, se as ondas sopram para lá ou levam para lá, lá vai ele para aquele rumo. Daqui a pouco mudam as circunstâncias, o vento muda de direção, ele segue para outro rumo. Então ele não consegue ter foco, objetivo, ele não consegue manter um caminho de perseverança, de avanço, porque ele está sempre sendo muito levado ou subjugado pelas circunstâncias. E aí não há evolução possível quando a gente nunca adota um rumo definido. Porque ora eu caminho tanto para cá, ora eu caminho tanto para cá, e o que aparentemente era avanço, daqui a pouco eu perco de novo, porque eu não tenho um roteiro estabelecido. Então, parte essencial da evolução e da evolução consciente é sabermos estar nesse mar, mas ajustar as velas por meio da vontade, por meio da disciplina, do conhecimento de nós mesmos, para aproveitar o vento, independentemente de qual seja ele, de qual seja a sua direção, para que eu consiga seguir um determinado objetivo. Foi somente assim que a humanidade conseguiu navegar a longas distâncias, quando desenvolveu um meio de aproveitar o vento, independentemente de sua direção. As velas ou as caravelas, qual foi o grande avanço tecnológico? Essa possibilidade de navegar, inclusive, meio que contra o vento, aproveitando, mudando a direção, mudando a colocação da vela, da caravela, era possível seguir no mesmo rumo. Assim também a mente, assim também o espírito. Para que possa evoluir, é preciso aprenda a lidar com essas ligações mentais, com essas tomadas mentais, extraindo o melhor delas, mas não se deixando arrastar por qualquer uma. Porque acrescenta-nos também Leon Denis, no seu livro fantástico, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Isso na tradução brasileira, né? Porque o nome original da obra é O Problema do Ser e do Destino. No capítulo 24, que é um capítulo maravilhoso, o título é A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, em que ele faz um paralelo e uma conexão essencial entre o pensamento e a mudança do ser, reforma do caráter, isto é, a reforma do indivíduo moral, espiritual. Não há como fazê-las sem disciplina do pensamento. É o que Denis vai apresentar nesse capítulo. E em determinado momento ele diz assim: pensamos raras vezes por nós mesmos. Na maioria das circunstâncias, refletimos 1000 pensamentos incoerentes ou dispersos de outras criaturas, que vamos simplesmente incorporando ao longo da caminhada na vida sem saber porquê. Eu chego à noite em casa, estou pensando nisso ou sentindo isso, não sei de onde isso veio, porque também às vezes não analiso, não olho, e vai ver alguma coisa que eu pesquei de alguém em uma conversa, alguma coisa que eu captei da vibração de alguém, é alguma coisa que eu li no livro ou de uma notícia, e aquilo passou a moldar, a conduzir a minha caminhada, o meu sentir. Eu não estou percebendo, estou refletindo esses pensamentos incoerentes, sendo levado ao sabor das ondas, como disse o nosso querido Emmanuel. E essa mensagem, então, faixas, ela é muito bela porque ele trata justamente disso, dessas múltiplas faixas que existem na vida. Mas ele acrescenta: lembremos que a vontade é o sintonizador. Se existem múltiplas faixas de pensamento, de sintonia, né, de conexão, é preciso que o espírito aprenda a utilizar a sintonia ou o sintonizador da vontade para buscar as faixas mais elevadas, a sintonia com os bons espíritos. E isso se faz pelo estudo, pela oração, pela renovação dos sentimentos no serviço do bem, que vai, como a gente disse lá no início, nos ensinando a imantar a nossa mente às esferas superiores. O Emmanuel diz: somos a todo momento visitados por convites, que são silenciosas tomadas mentais que nos visitam, por meio de um livro, de uma conversa, de uma visita, de uma pessoa, de um encontro, de uma notícia. São tomadas mentais.
Aí vai depender de cada um de nós se àquilo me ligo ou não. Existem algumas que, se a elas nos ligarmos, elas nos prendem, nos escravizam em ilusões, nos desviam do foco de atuação, nos afastam do caminho do equilíbrio, do caminho da caridade, do caminho da lei. Se me conecto, por exemplo, depois de uma conversação em que a maledicência foi reinante, se me conecto àquilo, aquilo ao invés de me levar, me puxa, me prende, me faz estacionar. Se me prendo excessivamente a uma notícia infeliz e daquilo me deixo levar para o pessimismo, para a desesperança, é uma tomada mental que eu aceitei. Mas se passo por aquilo e logo busco a tomada mental por meio da prece, né, das esferas superiores, de pensamentos mais nobres, de esperança e de fé, eu estou usando esse sintonizador da vontade para não ir para aquela faixa mais baixa e buscar as faixas mais elevadas. Então isso é absolutamente essencial nos tempos que nós vivemos, em que somos diariamente visitados por tantos convites e tantas distrações. Nas redes sociais que estamos lá a acessar, nos sites de notícia, na televisão, numa série que vemos, num livro que lemos, numa conversa que temos. Cabe ao Espírito definir se aceita ou não aquela conexão. Se aceita ou não aquela tomada mental. Se ela é algo que há de vivificá-lo, de enriquecê-lo, ou se é algo que há de sugá-lo, exauri-lo. E de certo modo percebemos que Jesus lá atrás já havia falado sobre o assunto. Quando essas tecnologias, ou quando essa realidade que nos parece mais próxima da realidade do pensamento, era algo ainda muito distante do horizonte mental da humanidade. Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 18, Jesus tem uma fala que é extremamente interessante. E aqui frisamos, não temos nenhuma pretensão de fechar questão sobre uma fala de Jesus, porque cada uma delas é tal qual um diamante, cada frase do Mestre, com múltiplas faces, harmônicas entre si, mas expressando essa riqueza multiforme da sabedoria do Cristo. Vamos trazer aqui algumas considerações sobre essa fala. Naturalmente, outras iremos adquirindo à medida em que formos evoluindo e amadurecendo no estudo do Evangelho. Mas lá em Mateus 18, 18, Jesus diz: o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Essa frase é uma frase que Jesus diz a Simão Pedro, logo depois daquele encontro, daquela reunião que ele faz com os discípulos em Cesareia de Filipe, quando ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou, né? Que é o Filho do Homem? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas, ou seja, ninguém na verdade sabia muito bem quem era Jesus. E ele volta-se então para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus volta-se para ele e diz assim: bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Como a dizer assim: Pedro, agora você conectou lá com o alto. Logo depois, Jesus começa a anunciar a crucificação, todo o processo que ele passaria de maneira simbólica. Pedro, percebendo, chama Jesus à parte e fala assim: não, mestre, jamais isso vai acontecer contigo, Deus não vai deixar. Então Jesus é duro com Pedro e diz: afasta-te de mim, Satanás. É daí que surge a expressão vai de reto, porque no latim vai de reto é afasta-te de mim, vai para trás, né? Satanás. Porque falas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Ou seja, ali a gente vê como que Pedro, de um instante para o outro, desceu de uma conexão com o mais alto e pelo seu egoísmo ainda, veio para uma conexão com faixas bem mais baixas. E Jesus o alerta: agora você não está refletindo o pensamento do alto, porque agora você está antepondo o seu querer aos desígnios de Deus. E o meu papel, Pedro, é cumprir fielmente os desígnios de Deus, sejam eles quais forem. Custe o sacrifício que custar. Então, para a gente ver essa oscilação nossa, como que a gente desliga e liga com o céu tão rapidamente, a partir da nossa atuação na terra. Essa frase, então, Jesus diz logo depois desse acontecimento para Pedro:
E ela foi utilizada no contexto histórico de outras interpretações, até para justificar a posição ali de Pedro, né, de que ele teria as chaves do céu, aquela questão de outras denominações religiosas, mas aqui nós vamos buscar um sentido mais espiritual dessa frase de Jesus, aplicado ao contexto da nossa reflexão. E uma primeira perspectiva que a gente poderia extrair dessa fala de Jesus, né, o que ele quer dizer com isso? O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. O Espiritismo traz-nos muitas chaves de entendimento nesse sentido. Num primeiro momento, poderíamos, por exemplo, entender o céu como representando a lei divina, o processo natural da lei divina que rege a vida e os destinos de todos nós. E o que nós aprendemos com o Espiritismo? Que existe, como um aspecto da lei divina, um elemento, uma face central muito importante da lei divina, que é a chamada lei de causa e efeito. O que eu faço define consequências. Conforme a minha atuação, por exemplo, aqui na encarnação, eu estou definindo consequências do mundo espiritual. Eu estou definindo consequências vida fora, eternidade afora, conforme a minha atuação durante a encarnação, por exemplo. Então, o que fizeres na terra será ligado no céu. O que ligares na terra. Então, eu tenho uma determinada atitude. Eu ativo um mecanismo a partir daquela atitude que vai me encontrar em algum momento da trajetória mais adiante. Às vezes no mundo espiritual, às vezes algo que se inicia mesmo aqui já e que há de repercutir também no mundo espiritual. Mas ao mesmo tempo que eu desligo na terra, será desligado no mundo espiritual. Se em processos de resgate, de encarnações pretéritas, muito me empenho por vencer aquele vício, aquela dificuldade, se eu o desligo na terra, eu estou desligando consequências infelizes a posteriori, porque eu renovei aquele aspecto do meu ser. Então o que a gente faz aqui agora no uso do livre-arbítrio repercute no destino, repercute mais adiante na trajetória do espírito que somos. Então a gente percebe que nessa fala de Jesus, a terra poderia ser entendida como uma expressão da nossa condição atual, da nossa encarnação, da vida aqui no corpo, do uso do nosso livre-arbítrio. E o céu, uma representação do destino, das consequências a posteriori, da lei de causa e efeito, dos resultados, dos impactos disso na minha consciência. Porque se eu faço um ato equivocado usando o meu corpo, usando a minha fala, na terra, digamos assim, né? Lá no céu da minha consciência surge um sinalzinho. Se a consciência já está minimamente esclarecida, quando eu ofendo alguém, antes isso nem me incomodava. Mas se já há uma fagulha um pouco mais luminosa no âmbito da consciência, no momento em que eu cometo o ato, lá no céu da consciência já se acende um sinal. Na hora que eu uso a palavra equivocada aqui, passado um tempo já liga lá na consciência o alerta. Não foi legal. Ao mesmo tempo, quando desligo antigos hábitos e posturas infelizes, quando busco novos caminhos, a consciência se desliga dos processos de culpa, dos processos de angústia e vai nos proporcionando paz, mais alegria, sentimento de renovação. De modo que está tudo interligado em nós e no destino, na estrada que vamos percorrer. O que eu ligo aqui, eu verei ali mais adiante. O que eu desligo aqui, eu evito consequências menos felizes mais adiante. Então esse é um primeiro sentido que a gente poderia trazer para essa fala de Jesus. Mas há esse sentido também mais prático, dentro do contexto da nossa reflexão. Conforme a vida que vou levando, ela vai definindo a que faixas eu vou me ligando. Se eu vivo uma vida única e exclusivamente voltada para a matéria, se eu só me ligo a isso na matéria, a que faixas mentais eu vou me ligar? Faixas de transcendência? Faixas de sublimação? Se na vida material eu só me ligo às buscas materiais, eu vou conseguir acessar as esferas mais elevadas, o pensamento dos benfeitores com facilidade? Não. Então é preciso entender também que o nosso modo de agir, de viver, os hábitos que cultivamos, as disciplinas que adotamos ou não, definem também a faixa em que mais comumente vivemos, as mentes com as quais mais frequentemente nos associamos. Porque quando lemos, por exemplo, um livro como Pensamento e Vida, de Emmanuel,
a gente vê o impacto disso, do pensamento em nossa vida. Porque, em verdade, gente, o pensamento é o elemento, ou é o atributo essencial do Espírito, que é o Criador da vida. Já pararam para pensar que tudo que veio a existir, existiu antes no pensamento de algum ser? Esse celular, essa tecnologia, alguém antes a concebeu. E aí foi um longo processo dele e de outros que a ele se juntaram até que aquilo se tornasse uma realidade na matéria. Cada um de nós, antes de que viéssemos à luz, no nosso Fiat Lux, lá do início, né? Antes que viéssemos a surgir em algum momento na criação, fomos concebidos pela mente divina. Tudo que há na criação é produto do pensamento de algum ser, de Deus ou daqueles que o refletem em menor escala, os co-criadores em plano menor, que somos nós, que também pensamos como ele, em menor escala, e que também criamos como ele, só que em menor escala, co-criadores. Então o pensamento é o grande elemento gerador da vida, e sem mudá-lo, sem identificar o seu papel, não há mudança de vida efetiva. E a gente vê isso num livro, que é uma obra magistral de Emmanuel, dessa finura, mas de uma riqueza imensa, como pensamento e vida. E, inclusive no prefácio ele fala do porquê do título, justamente essa conexão entre pensamento e vida. E um dos capítulos, o capítulo Associação, que é o capítulo 8, ele trata disso. Quando simplesmente sentimos, pensamos, raciocinamos, estamos em verdade nos conectando a todas as mentes, encarnadas ou não, que estão vibrando naquela mesma faixa de operação mental. Temos ideia do alcance disso? Em verdade, o que ele está dizendo é o seguinte: quando nos deixamos estacionar na faixa, por exemplo, do pessimismo, nós estamos nos conectando com todas as mentes que estão também na faixa do pessimismo. Será que temos ideia da carga mental disso? Quando nos deixamos levar pelo ódio, estamos sintonizando com todas as mentes vibrando ódio na Terra, neste momento. Por isso que às vezes, quando nos entregamos àquele momento de cólera ou de ódio, o resto do dia ficamos mal. Espiritualmente e às vezes fisicamente, porque há um impacto do pensamento também na matéria, como aprendemos. Há um impacto significativo, a depender da natureza do pensamento. Pensamentos sadios, sãos, equilibrados, luminosos, certamente favorecem a saúde, inclusive do corpo. E o mesmo vale para o inverso. Então, sem pensarmos no pensamento, e por isso o Leon Denis fala da disciplina do caráter, da disciplina do pensamento e a reforma do caráter, não há vida renovada. Não há vida sublimada e transformada, de fato. Por isso, Emmanuel tem uma outra mensagem no livro Encontro Marcado. No capítulo 41, ela se chama Pensamento e Conduta. É uma mensagem muito bela, em que ele fala como muitas vezes condutas que adotamos são o resultado de vários e vários pensamentos, de outros pensamentos nem sempre felizes que vamos coletando ao longo da vida, do dia a dia, e que daqui a pouco estão influenciando o nosso agir. Daqui a pouco a gente está agindo sem saber porquê, sem saber para quê, por conta disso, dessa invigilância que vai permitindo que esses pensamentos passem a nortear e a moldar a nossa ação. E ele vem falando disso, em determinado momento da mensagem, ele fala então sobre o conceito, por exemplo, de estado de espírito. Ele diz assim, o que vem a ser o nosso estado de espírito? Seja ele de angústia, de aflição, de medo, ou de coragem, de alegria, de bom ânimo. Ele diz assim, o nosso estado de espírito é, na verdade, o resultado de nossas escolhas no mercado gratuito das ideias ou dos pensamentos. Os frutos que escolhemos, diz ele, na feira ou no mercado gratuito das ideias. Tem lá a feirinha, as várias banquinhas, né? Os vários frutos, os vários legumes, a gente vai e vai escolhendo. Assim também na vida. Cada mente, cada coração com o qual convivemos é uma banquinha dessa que nos oferta estes ou aqueles frutos. Alguns ácidos, alguns amargos, outros doces, saborosos. É o conjunto dos pensamentos que cada um nos oferta. E quem vai a essa feira, esse mercado, somos nós, e a escolha é livre. E ele termina essa mensagem dizendo, é preciso entendermos
que a nossa mente tem muito de similar ao aparelho radiofônico, ao rádio. E que emissões construtivas ou deprimentes nos alcançam diariamente a representar essa influência mútua. Mas é preciso, mais uma vez ele lembra, compreender que a vontade é o sintonizador. É o dial, né? aquela tecla, aquela ferramenta que a gente usava para sintonizar nesta ou naquela faixa. Então aí a gente vai percebendo, nesse momento em que vivemos da humanidade, em que somos tão alcançados por tantas e tantas demandas, tantas e tantas informações, a importância de, pela consciência que o Espiritismo nos dá, ajudando-nos a ver além dos nossos sentidos, porque aqui os nossos olhos, a nossa audição são muito limitados, permitem-nos uma visão muito estreita da vida. A vida se expande para além do que os sentidos aqui nos permitem ver, em expressões que nos escapam. Mas o Espiritismo atua para nós como esse telescópio, como esse amplificador dos nossos sentidos. Gosto de lembrar a fala de Kardec no livro A Gênese. Ele diz assim, que a mediunidade foi para a ciência espírita, ou para a ciência do espírito, o que o telescópio e o microscópio foram para a ciência material. O microscópio permitiu-nos mergulhar no mundo dos infinitamente pequenos, dos quais nem tínhamos ideia. 500 anos atrás, 1000 anos atrás, pouquíssimos indivíduos, já à frente de seu tempo, espíritos mais adiantados, conseguiam vislumbrar que as enfermidades, por exemplo, muitas das doenças seriam causadas por seres infinitesimais. Mas raríssimos. Só mesmo mais recentemente que fomos penetrar nesse universo, que esteve sempre conosco e que não conhecíamos. Assim também o macrocosmo. Foi graças à luneta lá de Galileu e de outros que o antecederam, né, com os primeiros princípios, depois os telescópios. Agora a humanidade acaba de lançar ao espaço James Webb, que tem aberto ainda mais as nossas possibilidades de encantamento com a grandeza da criação. É graças a isso que nós podemos vislumbrar a magnitude da obra de nosso Pai, porque antes acreditávamos que o céu era fixo, por isso o nome firmamento, e que as estrelas eram pontinhos de luz que Deus fixou no firmamento, por isso é firme. Depois fomos então compreendendo que nós somos um grãozinho na infinita casa do Senhor, que distam de nós galáxias que estão a 14 bilhões de anos-luz do Sistema Solar, da Via Láctea. 14 bilhões de anos-luz, viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, demoraríamos 14 bilhões de anos para chegar até essas galáxias. Mas, graças a Deus, dizem-nos os Espíritos que o pensamento é mais rápido do que a luz. E que os Espíritos mais elevados, que já não estão mais presos aos mundos como ainda estamos, Espíritos sublimados, viajam pelo cosmos sem fim, conhecendo as maravilhas de Deus, desbravando planetas com 2, 3, 4 estrelas, tantas luas, cores diversas, como a gente já teve um ensaiozinho a partir das notícias de Humberto de Campos, Maria João de Deus, mãe do Chico, que visitaram Saturno, as notícias sobre Júpiter na Revista Espírita. A gente tem um relance do que nos espera em esferas mais elevadas. As belezas de Saturno descritas pela mãe do Chico, no seu livro Cartas de uma Morta, a maravilha do que eram seres alados em Júpiter. Em Saturno. Em Júpiter, as notícias que Kardec recebe, inclusive pinturas, estão na Revista Espírita. Isso, Sistema Solar, que não é lá dos mais adiantados aí no cosmos infinito. E aí a mediunidade e o conhecimento espírita atuou para nós como esses instrumentos atuaram no âmbito da ciência material, abrindo-nos horizontes, abrindo-nos perspectivas para reconhecermos um universo de acontecimentos e de seres que sempre esteve conosco, mas que não percebemos, tanto a sua atuação como a sua influência. E em despertando para tudo isso, cabe-nos ter consciência, discernimento e lucidez para escolher mais atentamente que tomadas mentais acessar, aceitar, a quais nos ligar, a que tipos de sentimentos, a que tipo de propósitos. Porque isso me faz lembrar de uma parábola de Jesus, sobre a qual falo muitas vezes, gosto muito dela. Ela se encontra no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é todo ele de parábolas. No capítulo 13 de Mateus,
São somente parábolas de Jesus, várias parábolas, se não me engano 7 parábolas. E a última delas, ou uma das últimas, é a chamada parábola da rede, em que Jesus diz assim: o reino de Deus se assemelha a um homem que saiu para pescar. Lançando as suas redes, pescou todo tipo de peixes. Ao fim da pesca, dirigiu-se à praia e ali, assentando-se na praia, começou então a separar os peixes. Os bons guardava ele no recipiente e os deteriorados lançava fora. Jesus, na simplicidade, na beleza das suas histórias que condensam bilhões de anos de sabedoria e evolução. O que Jesus está falando para nós com essa parábola? Dentre as várias visões que poderíamos ter complementares, vamos destacar uma aqui. Ora, o que fazemos todos os dias quando nos levantamos? Estávamos no mundo espiritual. Como sabemos, pela noite, o sono é um treino para a morte. Porque, no fundo, vivemos algo muito similar durante o sono. Só não nos desconectamos por completo do corpo, mas o espírito sai e vai aprender, vai conversar, vai visitar às vezes lugares não tão bons, às vezes lugares melhores. A depender da vida que a gente vai levando ao longo do dia, isso dará a nossa noite. Quem quer aprofundar um pouco mais disso é só ler André Luiz, que a gente vê os casos que ele descreve ali, desses processos de encontro com encarnados à noite. Mas estava no mundo espiritual e ao voltar para a matéria, nós tomamos posse desse veículo que nos permite vivenciar a vida na matéria, que é o nosso corpo. E no contexto do Evangelho, a figura do mar ela é muitas vezes utilizada por Jesus para representar a vida na matéria. Pela sua própria natureza de oscilação. A vida na matéria é oscilação, é mudança permanente, é inconstância, ora é calmaria, ora é tempestade. Além disso, a vida na matéria, na terra, é essencialmente definida pela água. Sem água não há vida na matéria. O nosso corpo, em sua imensa maioria, é composto de água. Ao voltarmos para a matéria, em verdade, mergulhamos numa piscina em nossas mães. Então, o mar é um símbolo no Evangelho da vida material. E para singrar esse mar, nós nos utilizamos de um veículo, que é o corpinho, que é o barco no qual adentramos. Então, todos os dias de manhã, a gente entra no barco do corpo e vai para o mar da vida fazer o quê? Lançar as nossas redes para pescar os valores evolutivos. O que são as redes? Os nossos sentidos, o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu leio, as ferramentas do meu corpo, as minhas convivências, as minhas redes de relação, são redes de pesca de valores. Não é pela convivência que a gente aprende, que a gente se aperfeiçoa, que a gente se aprimora, são as redes que nós lançamos. Os nossos esforços, nosso trabalho. Então, todos os dias a gente, em verdade, faz uma pesca. Só que nessa pesca a gente pega todo tipo de peixes, os bons e os ruins. Numa conversa com alguém, eu pesco alguns peixes bons, mas às vezes pesco também alguns peixes deteriorados. Numa leitura que faço, numa notícia que ouço, eu posso pescar alguns peixes bons, mas pesco outros também que não são bons, são deteriorados. Ideias, os peixes são ideias, são pensamentos, são emoções, é o símbolo. Mas o que Jesus nos orienta? Ao final de cada dia de pesca, volta para a praia. Então, se o mar é oscilação, se o mar é turbulência, a praia representa o quê? Estabilidade, calma. Então, ao final de cada dia de pesca, busca a calma, a estabilidade da oração, da reflexão e faz uma análise da tua pesca a cada dia. A gente conhece isso, nós espíritos. A gente já ouviu falar sobre isso em alguma questão de um livro dos Espíritos. Um tal de Santo Agostinho nos disse, ao final de cada dia, pare, medite, analise o que você fez, por que você fez, o que você está sentindo. Gente, não é a mesma coisa? Ao final de cada dia, busca a praia da serenidade, bota-te a refletir e veja, esse peixe é bom, dá para guardar no recipiente do coração, no recipiente do cérebro, da mente. Esse não é estragado. Se eu guardo peixe estragado na geladeira, o que acontece? E a gente guarda um monte de coisa estragada aqui dentro. E daqui a pouco está ali, perturbado, desajustado, aflito, angustiado. Por quê? Não temos feito análise do que estamos pescando a cada dia. Do que ou a que estamos nos ligando mentalmente e pelo coração a cada dia.
Então Jesus nos diz, para que o reino de Deus, isto é, o estado íntimo de paz e de felicidade, se desenvolva em nós, é preciso aprendamos a fazer essas paradas, é preciso aprendamos a fazer e a cultuar, a cultivar esses momentos de estudo, de análise conosco mesmos, quando a gente para ler um livro que edifica, a luz dos benfeitores projeta-se sobre nós. É como se uma luz se acendesse dentro de nós, em nossa casa mental. E aí aqueles cômodos escuros que estavam lá todos bagunçados, que antes a gente não via, agora a gente começa a ver. Parece até que a coisa fica mais difícil no primeiro momento. Mas é porque antes estava meio que escondido. Estava gerando conflito, mas eu não sabia por quê. Mas agora eu vejo. E se eu vejo e se incomoda, é porque eu já tenho condições de algo fazer, de melhorar. Isso é o processo de análise. Isso é o processo de me entender espírito em meio a tantas influências e saber utilizá-las, saber aproveitá-las e saber escolhê-las. Porque evoluir, dirá Emmanuel, é um processo de aperfeiçoamento do nosso discernimento. Evoluir é aprender a escolher com mais proveito as experiências que valem a pena e as que não. Os sentimentos e as emoções que precisam ser guardados no recipiente, né, os peixes a serem guardados e os que precisam ser descartados. Isso é evoluir. É entender com o apóstolo Paulo que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Que todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele acrescenta isso. Geralmente a gente cita só a primeira parte da frase dele, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas depois ele ainda continua. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, não me deixarei escravizar a nada, a não ser a lei divina. Não me deixarei levar ou envolver por nada que destoe da lei. A ela buscarei me harmonizar, a ela buscarei me fidelizar, porque a gente aprende com Jesus e com o Espiritismo que é pelo caminho da lei divina, aplicando-a, harmonizando o nosso agir a ela, que encontramos efetivamente a liberdade, a felicidade nos anos e no trajeto que temos ainda a percorrer. Então que cada um de nós possa meditar, possa compreender a fundo essa importância do pensamento em nossas vidas, entendendo que ele começa sobretudo em nós, entendendo que se somos alcançados por muitos pensamentos que precisamos filtrar e analisar, somos também emissores. E a nossa influência junto a outras vidas vai muito além do que falamos, simplesmente. O simples pensar e sentir já está a construir uma atmosfera melhor, mais inspiradora para outras vidas, ou uma atmosfera mais complicada, que cria mais dificuldades a outras vidas. Lembrando que isso faz parte também da nossa sementeira. Esse é o nosso convite, estendido a todos nós por Jesus, o convite para semear, não somente em palavras, mas pelo simples pensar e pelas simples escolhas que viemos a fazer entre o que ou a que nos conectar. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma caminhada sempre sob a sua inspiração e com um pensamento cada vez mais voltado e conectado às esferas sublimes da vida, traduzindo e refletindo essa luz para aqueles que ainda não têm conseguido encontrar esse facho, essa luz em suas caminhadas. Que Jesus nos abençoe a todos. Fico agora à disposição de alguma pergunta, alguma dúvida que porventura venha a surgir.